dia a todos. É uma satisfação estar aqui moderando esse painel que vai focalizar a questão da América Latina dentro dessa semana que tem por tema aí as questões regionais dentro das relações internacionais. Eu gostaria de fazer um rápido depoimento antes de passar aqui a palavra para os nossos convidados. Quando vi esse tema, eu fiquei pensando, puxa vida, as esquerdas na América Latina estão crescendo, estão caindo, já houve uma época de expansão, será que realmente esse momento já passou ou não? Mas eu fico imaginando como essas coisas são uma verdadeira montanha-russa, né? A gente tem acompanhado aí o noticiário sobre o que está ocorrendo na Venezuela e eu quero aqui confessar para vocês que o primeiro país estrangeiro que eu conheci na minha vida foi a Venezuela. Tinha lá um famoso comercial de televisão que dizia que o primeiro sutiã a gente nunca esquece. O primeiro país também acho que a gente nunca esquece. Mas no caso da Venezuela foi um caso um pouco diferente, porque era uma viagem onde eu ia disputar um campeonato mundial de basquete, mirim, em Porto Rico. E Venezuela foi uma escala. Enfim, os caras gostaram tanto da gente que depois do campeonato a gente voltou para a Venezuela e ficou lá mais uns 4 ou 5 dias. Mas nesse primeiro, nós ficamos um dia na Venezuela na ida, e a primeira impressão que eu tive da Venezuela foi fantástica, porque foi a estrada que liga o aeroporto de Maiquetía ao centro de Caracas, uma estrada chamada Caracas-Guaíba. E era, na época, a estrada mais fantástica que existia na América Latina. Isso é pré-existência de Rodovia dos Bandeirantes, Castelo Branco, tudo isso. E era uma estrada de 17 quilômetros que impressionava, porque ela tinha não sei quantas pistas, alguns túneis de 2, 3 quilômetros, e era uma coisa assim, ela era nova, conservadíssima, e eu fiquei achando que a gente estava chegando no primeiríssimo mundo. Quando depois eu vi o centro de Caracas, falei, bom, a estrada não tem nada a ver com o país, é uma cidade com problemas iguais a várias outras cidades latino-americanas. Lamentavelmente, aquela estrada que marcou tanto a minha vida, hoje está completamente estragada, deteriorada, cheia de desvios, sem manutenção, e ela mostra um pouco, lamentavelmente, o que a Venezuela se transformou ao longo desse período todo. E exemplos dessa natureza a gente tem vários na América Latina. Então, é uma região que, pela própria proximidade, nos diz respeito de forma bastante direta, e a gente tem acompanhado aí o que acontece na Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Peru, e esse será exatamente o tema do debate dessa manhã. Então, eu queria renovar os agradecimentos ao senador Suplicy, ao Gustavo Franco, por terem mais uma vez atendido aí o nosso convite, e vou dar a palavra para o Suplicy para começar a falar sobre, afinal, senador, as esquerdas estão se enfraquecendo na América Latina ou não? Para como está a esquerda na América Latina, o que para mim é a esquerda, né? Eu, quando tinha a idade de muitos de vocês aqui, ou mesmo meu tempo de menino, de adolescente, e de estudante na Fundação Getúlio Vargas, onde fiz o meu bacharelado, eu queria muito saber por que no Brasil, de um lado, havia pessoas com extraordinária riqueza, que tinham acesso a tantas coisas boas, e, de outro lado, um número muito grande de pessoas sem acesso ao direito à vida com dignidade. E me interessei de procurar saber o que era o capitalismo, o socialismo, o marxismo, o comunismo. Aos 21 anos de idade, depois de participar eu estava em meio ao meu curso da FGV, mas eu pedi a meus pais, será que eu posso fazer para 6 meses de estudar? Eu quero muito saber como é que é
um mercado como o europeu, os países da Europa que estavam se desenvolvendo tanto, mas também queria saber o que era o comunismo, o socialismo, e havia uma oportunidade de viajar a um custo bem barato, porque havia uma excursão para o Festival da Juventude pela Paz e Amizade em Helsinki, e eu então fui visitar pelo menos 7 países do leste europeu que estavam sendo governados pelos partidos comunistas, respectivamente, de cada país, e a União Soviética, a Tchecoslováquia, a Polônia, e Hungria, Bulgária e Iugoslávia foram os países que eu visitei, a Alemanha Oriental e Ocidental, e também fui visitar a França, a Itália, e diversos países que estavam num ritmo de progresso bastante grande, a Suíça, a Áustria e outros. E ao visitar, sobretudo, a Alemanha do lado leste e ocidental, e tendo observado, era 1962, o Muro de Berlim, eu cheguei à conclusão de que era importante, sim, construirmos uma nação justa, uma nação com maior igualdade para todos, oportunidades iguais para todos, mas que era importante fazermos isso através da democracia. E, portanto, eu, durante os 20 e poucos anos do regime militar no Brasil, com toda a minha geração, empenhei-me muito para que nós pudéssemos viver no Brasil com liberdades democráticas. Tivemos extraordinárias manifestações cívicas, como em 83, 84, pelas diretas já. Felizmente, tivemos agora a 7ª eleição direta, desde o movimento cívico pelas diretas já. Em 92 tivemos outras manifestações formidáveis, pacíficas, para que pudéssemos levar adiante o que acabou sendo a queda do presidente Fernando Collor de Mello, naquele tempo que era campanha por ética na política. E eu sempre, quando às vezes dialogo com jovens que conversam comigo a respeito das manifestações, ainda ontem à noite tive a oportunidade de dialogar com diversos jovens que estavam ali no Parque Augusta. Hoje a polícia lá retirou-os daquele lugar, mas acabou sendo um processo relativamente pacífico, e eles estão ainda tentando dialogar com o prefeito, com o governador, para saber o que vai ser feito daquela área, uma das últimas áreas verdes do centro de São Paulo. Mas eu sempre tenho propugnado para que todos os manifestantes utilizem-se sempre das formas não violentas. Eu muito aprendi e recomendo a todos vocês de sempre estarem seguindo as recomendações de Leon Tolstói, de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr., como, por exemplo, está no belo filme Selma, e na autobiografia de Martin Luther King Jr., que eu li recentemente, um livro de grande inspiração para mim. E eu acho que, para quem deseja, como eu procuro realizar, colaborar para a construção não apenas do Brasil, mas da América Latina, das 3 Américas, para se tornarem nações justas, civilizadas. Então, é importante que nós prossigamos. Eu acho que o Brasil foi um exemplo de como chegarmos às transformações
de forma pacífica, extremamente importantes. Eu acho que isto aconteceu depois da Constituinte de 1988, com o estabelecimento de princípios e objetivos fundamentais tão importantes quanto aqueles que estão na nossa Constituição, de o Brasil ter por objetivo a construção de um país onde vai se erradicar a pobreza, onde se procurará diminuir as desigualdades regionais e pessoais e assegurarmos os direitos à cidadania para todos. E também sempre dizendo que isto vai ser alcançado por formas democráticas, com liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de formação de partidos e assim por diante. E eu acabo de vir nos Estados Unidos do Congresso Norte-Americano da Renda Básica, onde mais uma vez, vocês sabem que eu tenho lutado muito. O Gustavo Franco, como membro da equipe econômica do presidente Fernando Henrique Cardoso, acompanhou meus primeiros passos, quando, então, tendo em conta aquela busca que eu tinha desde a idade de vocês e por causa disso resolvi prestar o concurso para ser professor de economia, estudar, fazer o mestrado, doutoramento em economia, e nos anos 60 e 70 aprendi que dentre os instrumentos para a construção de uma sociedade justa estava a garantia de uma renda, e eu primeiramente aprendi que se poderia ter isso através de um programa de garantia de renda mínima, através do imposto de renda negativo. No Brasil, Antônio Maria da Silveira, em 1975, foi o primeiro economista no meio acadêmico que expressou que se poderia garantir a toda a população uma renda através de um imposto de renda negativo, assim como as pessoas que ganham muito pagam um imposto de renda, uma parcela de quanto ganham. Aquelas pessoas que não recebessem até um certo patamar poderiam receber um complemento de renda, que seria uma proporção da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E em 1991, eu que chamei o meu amigo Antônio Maria da Silveira para colaborar comigo no desenho da proposta, apresentei e tivemos a felicidade de, em 16 de dezembro de 1991, termos esta proposta aprovada, inclusive, então, por aquele que, em nome do PSDB, chamou aquilo de uma utopia realista que o Senado havia feito com os pés no chão, e por causa disso o líder, então o senador Fernando Henrique Cardoso, aprovou com um pronunciamento bastante entusiástico a respeito. Acontece que naquele ano, lá por volta de agosto de 91, quando eu e Antônio Maria apresentamos a proposta para cerca de 50 economistas do Partido dos Trabalhadores, eis que José Márcio Camargo, professor da PUC do Rio de Janeiro, ponderou para nós: olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas seria bom começar no Brasil a garantia de uma renda para as famílias carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, porque um dos principais problemas no Brasil é o número tão grande de crianças que os pais, por não terem o suficiente para dar o que de comer em casa, dizem
então instam as suas crianças desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade para trabalharem precocemente, e quando chegam à idade mais avançada não têm a formação suficiente e, portanto, se provermos a garantia de uma renda para as famílias carentes desde que as suas crianças estejam indo à escola, iremos estar cortando um dos círculos viciosos da pobreza. E assim ele escreveu um artigo em dezembro de 91 com essa proposição, outro em dezembro de 93 na Folha de São Paulo, e em 94, tanto o 94, quando era candidato a governador, e começou em 95, Cristóvão Buarque, então do PT, e lá em Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito do PSDB, ambos iniciaram programas de renda mínima associados às oportunidades de educação e tiveram bastante sucesso. Aquilo se espalhou por tantos outros municípios, e até que foram apresentados 6 projetos na Câmara e no Senado para que a União financiasse os municípios que adotassem projetos naquela direção. Eu, mais e mais, estudando este assunto, aliás, o próprio Antônio Maria, depois de estarmos felizes de termos aprovado o projeto no Senado, foi para a Câmara, recebeu parecer favorável, mas ele, no início de 92, depois de uma viagem à Europa, aos Estados Unidos, e eu lhe perguntei como está o debate sobre a garantia de uma renda, e ele falou, agora estão falando na renda básica incondicional, e me deu o livro de Philippe Van Parijs, Ethical Foundations for a Radical Reform, Erwin for a Basic Income. Então, as fundações éticas para uma reforma radical e a argumentação em favor de uma renda básica. E eu, mais e mais, fui interagindo com aqueles como o Philippe Van Parijs, que haviam desde 86 fundado a Basic Income European Network, depois denominada Basic Income Earth Network, por minha sugestão. E o professor Philippe Van Parijs tinha vindo ao Brasil, convidados pela USP e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 96. Eu, que já havia me tornado amigo dele, o levei para uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso no Palácio do Planalto, presente o ministro da Educação, então, Paulo Renato de Souza, em que Philippe Van Parijs disse, olha, o objetivo importante, maior, melhor, será um dia termos uma renda básica incondicional, mas iniciarmos relacionando as oportunidades de educação é uma boa coisa, porque significará um investimento em capital humano. Foi uma audiência de 50 minutos e o presidente Fernando Henrique então deu o sinal verde para que se aprovasse o projeto de Nelson Marquesan e dos outros 5 parlamentares, todos apensados, pela qual o governo da União iria primeiro financiar em 50% os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação. No primeiro ano, os 20% de menor renda per capita, até que no 5º ano todos estariam sendo objeto deste apoio. Mas já em 2001, o presidente Fernando Henrique baixou medida provisória, logo aprovada por todos os partidos, pela qual se instituía que a União financiaria em 100% todos os municípios brasileiros que adotassem programa naquela direção. No ano seguinte, o presidente Fernando Henrique adotou o programa Bolsa. Este primeiro programa também se chamou Bolsa Família, daí veio o Bolsa Alimentação, em 2002 também o Auxílio Gás, no início do governo Lula
o cartão alimentação. Outubro de 2003, o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar aqueles 4 programas no que veio a ser chamado de Bolsa Família, e hoje nós temos nada menos do que 14 milhões de pessoas sendo beneficiárias, de famílias, perdão, sendo beneficiárias do programa Bolsa Família, que significa a garantia de uma renda para aquelas famílias cuja renda familiar per capita nos dias de hoje não atinge pelo menos R$ 154 per capita. A família que não recebe pelo menos isso tem o direito de receber um benefício básico de R$ 77 se a renda familiar per capita não atingir sequer R$ 77, mais 35, 70, 105, 140 ou 175, se nessa família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças até 15 anos e 11 meses, mais 42 e 42, se nessa família houver 1 ou 2 adolescentes, e há condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve frequentar a rede pública de saúde para fazer o pré-natal, para ver como está a sua saúde do nenê que vai nascer até que nasça a criança. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade na rede pública para realizarem as respectivas vacinas, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar pelo menos 85% das aulas nas escolas. As crianças, os adolescentes, pelo menos 75% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma, desde 2011, lançou a chamada busca ativa, segundo a qual os governos estaduais, municipais, as entidades da sociedade civil, nós cidadãos, se soubermos de que há alguma família com renda familiar per capita até R$ 154 por mês que não esteja inscrita, é nosso dever de cidadão informar este pai, essa mãe. Você vai lá e se inscreva na Secretaria de Desenvolvimento Municipal ou no Centro de Referência de Assistência Social, ou CRAS, de seu município, e se inscreva porque você tem esse direito. Mas mais e mais, ademais, a presidenta Dilma, desde ano e meio, 2 para cá, lançou o Brasil Carinhoso, aperfeiçoado pelo Senado, segundo o qual, em cada família beneficiária do Bolsa Família, caso se somar o benefício, tal como eu acabo de descrever do Bolsa Família, mais a renda da família, do pai e da mãe, de quem mais tiver renda, se não se alcançar pelo menos R$ 77 per capita, então o governo federal complementará o que falta para atingir R$ 77 per capita, o que significa que hoje, se todas as famílias estiverem inscritas, se garante no Brasil R$ 77 per capita como renda mínima. Mas mais e mais ao longo desta caminhada, eu, interagindo com os filósofos economistas, como destes que participaram do Congresso norte-americano da Renda Básica, ou do Congresso da Basic Income Earth Network em Montreal em junho do ano passado, eu fiquei persuadido de que, melhor ainda, para se resolver os problemas, para prover dignidade e liberdade real para todos, será termos uma renda básica incondicional. E em 2001 apresentei projeto nessa direção, que felizmente foi aprovado por todos os partidos, no Senado primeiro e na Câmara, e sancionado pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. E que diz o quê? Toda pessoa no Brasil, não importa a sua origem, raça, sexo, idade,
condição civil ou socioeconômica, passaremos todos a ter o direito de receber uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. O que é que diz a lei? Será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, por exemplo, o faz o Bolsa Família, até que um dia todos nós, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil e socioeconômica, teremos o direito inalienável de participarmos da riqueza comum de nossa nação. E se isto ocorrer um dia no Brasil, provavelmente isso acontecerá em todos os países da América Latina e das 3 Américas e no mundo. E me ocorre, enfim, como uma reação imediata ao tema, que talvez eu não saiba bem explicar o que são nem uma coisa nem outra. Ou seja, tanto a ideia de América Latina é uma ideia que eu não sei se eu sei bem o que quer dizer, o que significa, assim como também, como o senador bem disse, o que é ser de esquerda hoje. Sobre a América Latina, eu tenho sérias dúvidas sobre a unidade verdadeira desse coletivo de países tão diversos, e especialmente hoje, à luz do que eu vejo acontecer na Argentina, na Venezuela, em Cuba. Isso não tem nada a ver com a minha ideia do meu país. Eu não sei se eu devo pensar que a vocação natural do Brasil seja fazer parte de coletivos internacionais com estes países e não com outros. Eu não sei se o imperativo geográfico nesse nosso mundo é tão importante quanto no passado para o país escolher os ajuntamentos dos quais ele quer fazer parte. Talvez eles hoje sejam muito mais conceituais do que geográficos, é uma reflexão que eu deixo aqui em aberto. Sobre o ser de esquerda, eu acrescentaria ao que o senador disse, que por mais que isso tenha tido um significado antes de 1989, eu sou da geração que assistiu à queda do muro pela televisão, e mais do que simplesmente o efeito simbólico da queda do muro, estamos celebrando aí, enfim, algum aniversário que teve recentemente, enfim, mais do que o efeito simbólico, foi uma espécie de revelação do extraordinário fracasso econômico do socialismo como utopia, como ideia redentora. A revelação do que ocorria de trás da cortina de ferro nas economias do leste europeu, nas dezenas delas, o Império Soviético se fragmentou em muitas, foram revelações aterradoras sobre o que ocorria nesses países em matéria de distorção econômica, desigualdade, toda espécie de patologia que se pudesse imaginar. Número 1, o fracasso dessa ideia tinha um impacto muito relevante para o que era ser de esquerda, se ser de esquerda era buscar este suposto paraíso que era uma fraude, para começar. O segundo problema mais sério era, bom, e agora? Como vão ser reformadas essas sociedades, essas economias, com base em que princípios? Iniciou-se um programa, enfim, vários programas, aliás, patrocinados por instituições internacionais, cada país seguiu seu curso, são várias histórias, algumas, praticamente uma dúzia ou mais de hiperinflações ocorreram em vários desses países, outros guerras civis, toda espécie de convulsão. Não havia nada de simples em reconstruir uma economia sadia a partir de, em vários casos, várias décadas de tentativa de implantar uma ideia equivocada, né? E que fracassou. Anos depois, para, enfim, poupar o sumário do que foi cada uma dessas experiências, o que hoje nós temos na Rússia, que era o principal elemento, enfim, do Império Soviético, a cabeça do grupo,
como descrever o regime econômico que vigora naquele país. Não é bem uma democracia, não é bem capitalismo, é talvez um hipercapitalismo governado por máfias, onde o banditismo se entranhou na máquina estatal, que continua grande e poderosa como estava antes, o serviço secreto e o aparato repressivo militar migra para o setor privado e se torna um elemento perturbador, vamos dizer assim, da ética, dos bons costumes e da organização econômica do país. Nada muito melhor é possível dizer da China, também um regime que, esse menos democrático ainda, que se torna também um capitalismo exagerado, extremado, na ausência de qualquer espécie de ética protestante ou de qualquer outra natureza, repressivo, autoritário, efetivo do ponto de vista de crescimento econômico, mas longe de ser um exemplo que há de inspirar países como o nosso, onde os outros valores estão mais bem firmados. Ou seja, o que veio a acontecer em vários daqueles países que fracassaram na experiência socialista também nos informa que não é só reestabelecer a propriedade privada e deixar solto, que as coisas vão se acertar sozinhos. Cada país precisa utilizar a sua energia política para construir as instituições e as regras do seu jogo econômico de uma forma que inclua uma sabedoria sobre o que funciona, o que não funciona. De muitas maneiras, o Brasil viveu naqueles anos ali onde estávamos no parlamento, no começo dos anos 90, a estabilização, aquilo para nós também foi uma espécie de queda do muro, porque ali quebramos vários paradigmas, iniciamos um processo vigoroso de reforma em várias áreas, atacando diversos paradigmas existentes, firmemente estabelecidos desde muito tempo. Talvez ali nós estivéssemos vivendo o fracasso definitivo do desenvolvimentismo inflacionista que nos contagiou durante os anos 50 e 60 e que degringolou num processo hiperinflacionário, um processo raro de doença, patologia econômica terminal, que não ocorre por nenhum acidente, ocorre por uma infecção profunda e tinha que ver com ideias fora do lugar, mantidas vivas artificialmente durante muito tempo. Acho que sobre essas ideias vale pensar, recentemente também me veio uma velha passagem famosa do professor Celso Furtado, falando sobre o padrão ouro e o liberalismo no século XIX no Brasil, e ele dizia que o homem público brasileiro do século XIX padecia de um problema de inibição mental para captar a realidade do ponto de vista crítico-científico. Isso é uma coisa muito forte de se dizer de forma assim tão geral sobre o homem público. Ele acreditava esse problema à doutrina, ao liberalismo da ocasião, que impelia a todos a acreditar numa ideia que não encontrava ressonância na realidade, e via ali uma grande patologia, uma grande desconexão entre o que as autoridades pensavam sobre o país e o que a economia efetivamente necessitava. Eu acho que exatamente a mesma coisa, com o sinal contrário, talvez estivesse ocorrendo ali nos anos 80 e 90, onde a ideia equivocada de que a inflação e o desenvolvimentismo sem limite inflacionista era redentor, esta ideia era uma crença generalizada e ela nos levava para o buraco da hiperinflação de forma inexorável, sem que ninguém percebesse, parecendo prevalecer um paradigma antigo também, que remonta à Revolução Francesa, que é talvez o segundo caso histórico de hiperinflação na história da humanidade. O primeiro ocorre na França também, 1717, John Locke, com a descoberta dessa inovação diabólica, que é a emissão de papel moeda,
e a criação de um banco de emissão que rapidamente exagerou sua capacidade de fabricar papel pintado, e isso criou uma hiperinflação, vamos dizer assim, clássica, pelo exagero patrocinado pelo próprio emissor de papel moeda. Mais adiante, no mesmo país, com um intervalo aí de 70 anos, a Revolução Francesa produz um fenômeno exatamente idêntico, porém protagonizado pelo parlamento. É a Assembleia Nacional Francesa, impulsionado pelo grande demagogo, foi Mirabeau, que aprovou a emissão de papel moeda exatamente daquela mesma forma, os assignats, que hoje dá para comprar nos buquinistas ali de Paris, os exemplares dos papeizinhos, ainda hoje estão lá. E Mirabeau teve uma frase célebre sobre aquele momento, que eu acho que vale muito para o Brasil de 1988, quando fazia sua Constituição, que era o seguinte: perguntaram a ele por que desta vez essa emissão toda de papel pintado não vai gerar inflação. Ele disse: porque a França está iluminada e a emissão, quando feita por patriotas, como agora, não vai ser inflacionária. Talvez o que esteja aí é uma maldição que acomete aqueles que são proprietários de boas intenções, e era talvez exatamente esse o espírito que se encontrava no Brasil no momento não apenas da Constituição de 88, mas durante toda essa década, onde se acreditou que não tinha limite para a criação de direitos que as pessoas deveriam ter, sem que, ao mesmo tempo, se legislasse sobre a origem dos recursos que iam atender esses direitos que as pessoas legitimamente aspiravam, mas não necessariamente podiam ter em razão das limitações que a própria sociedade impõe à tributação. Essa desconexão se transforma em hiperinflação de desejos, em desconexão com possibilidades. É um caso raro na história da humanidade de um país que experimenta hiperinflação sem guerra, revolução, tragédias naturais, nada disso. São 23 hiperinflações registradas na história da humanidade. O Brasil talvez seja a única que ocorre, curiosamente, exatamente no período em que o país retorna à democracia, à plenitude democrática, depois do regime militar. A inflação acumulada em 12 meses, quando começa a presidência Sarney, era da ordem de 200% ao ano. A presidência Sarney termina com a inflação de 83% ao mês. 83% ao mês é a mesma coisa que 135 mil por ano. Essa aceleração inflacionária ocorre durante a nova república, ou seja, durante os primeiros anos da democracia brasileira. É inquietante e, ao mesmo tempo, apavorante, na verdade, pensar que isso signifique um fracasso da democracia em resolver problemas econômicos complexos. Ou seja, se a democracia não é capaz de resolver o problema da inflação, tem alguma coisa de muito errado. Talvez aí a inibição mental, de que falou Furtado do século XIX, tenha agora um outro tipo de, esteja associada a outro tipo de ideia inflacionista que era preciso varrer do mapa. Da mesma forma como se podia dizer que no leste europeu não era só a propriedade privada que ia assegurar que tudo desse certo, no Brasil se podia dizer que não era só a democracia que ia fazer tudo dar certo. A democracia precisava de organizar instituições, a principal delas a economia de mercado, que ia assegurar que a democracia convivesse com oportunidades iguais, com competição e com um sistema econômico que funciona. E sem um sistema econômico funcional, a própria democracia talvez não tivesse a capacidade de se firmar no Brasil. Portanto, corríamos risco
ali em 1983, quando sentamos juntos no Senado, que naquele momento o Brasil já tinha tido 5 anos com o presidente Sarney, um vice-presidente acidental, por assim dizer, porque não foi este o presidente que nós gostaríamos de ter, nós queríamos ter tido Tancredo Neves, não vamos esquecer. Depois, na nossa primeira eleição direta, tivemos Collor, que também não foi a melhor escolha, vamos combinar. E depois do impeachment, já tínhamos tido 8 meses de Itamar Franco, que nesses 8 meses já tinha tido 3 ministros da Fazenda com as ideias econômicas mais doidas que é possível imaginar, e a inflação já estava aí chegando nos 40% ao mês, com as perspectivas as piores possíveis de o regime do presidente Itamar, outro vice-presidente acidental, viesse a reproduzir o final do governo Sarney e voltássemos aos 83% de inflação ao mês, e com outro pacote à la Collor, vai ser o Collor 3, sabe lá o que seria de nós se não tivéssemos logrado interromper esse processo destrutivo naquele momento. Mas, na essência, o que ali, eu creio, o Brasil estabeleceu foi a importância de estabelecer não apenas a plenitude democrática, mas também liberdade e economia de mercado, ou reorganizar as instituições da economia de um jeito que essa sociedade fosse diferente. Ela estava se preparando para ser não apenas democrática, como próspera, e estava tirando proveito de uma experiência fracassada, que pode ter deixado algum legado interessante, todos esses anos do desenvolvimentismo inflacionista, mas que estava esgotada. E a inflação era talvez a expressão mais clara de que aquele modelo de extração de poupança forçada do pobre estava esgotado. Seria impossível, num contexto inflacionário, por exemplo, empreender programas sociais como o de renda mínima ou de Bolsa Família, porque eles, sendo financiados pela inflação, eram subsídios para as pessoas, financiados com um imposto sobre essas mesmas pessoas, o que evidentemente é um contrassenso total. Um pré-requisito para esta e qualquer outra política social era o fim da hiperinflação, o que significava finanças públicas em ordem, responsabilidade fiscal, moeda sadia e outras tantas instituições consagradas mundo afora, das quais era impossível fugir. E nós vivendo um estado de negação meio patológico durante décadas, tergiversamos em torno de equilíbrio orçamentário, Banco Central, independente, moeda sadia, todos esses princípios hoje absolutamente claros em qualquer lugar, que não tem nada a ver com esquerda nem com direita, tem que ver com bom senso, que nós não tivemos durante muito tempo, e por causa disso tivemos essa tragédia que foi a hiperinflação, com consequências distributivas que suplantam outras desgraças que o país viveu no passado. Para terminar minha fala inicial, e temos aqui o tempo necessário para o debate, eu só gostaria de observar que nos últimos tempos na América Latina é como se tivéssemos tido um revival, né, uma ressurreição desse debate que aparentemente estava resolvido entre esquerda e o bom senso, ou noções mistificadoras do que é ser de esquerda e noções de bom senso sempre disfarçadas, ou enfim, sempre distorcidas, e parecia muito claro que Chile, Colômbia e México seguiam um tipo de desenvolvimento econômico e de escolhas do ponto de vista da organização institucional de suas economias, totalmente diferente do que ocorria em Argentina, Venezuela e Bolívia. Era uma América Latina atlântica, por assim dizer, e outra pacífica, uma querendo se transformar em algo parecido com países asiáticos, bem-sucedidos,
Coreia, Tailândia, do ângulo de crescimento econômico, indicadores econômicos muito semelhantes. E a outra, não sei para onde querendo navegar, mas evidentemente numa rota de insensatez absoluta. Não há absolutamente nada a salvar do que foi feito em matéria de política econômica na Argentina, na Venezuela e na Bolívia. Seus indicadores econômicos desses países são trágicos, não tem nada dando certo ali. O que acontece na Venezuela hoje é de se chorar. É um país com controle de preços, hiperinflação, todas as patologias que nós aqui vivemos num extremo impensável, para não falar de corrupção e o domínio da máquina pública por quadrilhas, como só ia acontecer nos países que não souberam organizar suas instituições democráticas, o tamanho do Estado e criar transparência em mercados para regular a relação entre as pessoas. A Argentina, nesse capítulo especial de corrupção, é uma tragédia. Agora, onde está o Brasil? Está no Atlântico ou está no Pacífico? Na América Latina. Nós parece que oscilamos. Nós estávamos seguindo o caminho pacífico e hesitamos. Acho que no governo Dilma tivemos uma inclinação bastante mais visível para o modelo atlântico e deu errado. Isso, acordamos a inflação, acabamos com o crescimento, invertemos a direção das reformas, a economia se torna mais fechada e nós começamos a ficar parecidos com a Rússia e com a China em matéria de corrupção. Que tragédia, não é isso? Eu vou ficar por aqui e a gente continua. O Brasil está vivendo aí um período também de convocação de manifestações. A maior delas é uma convocação para o dia 15 de março, colocando aí a possibilidade até de pedir o impeachment da presidente Dilma. E aqui tem uma pergunta que fala assim: na opinião de vocês, o Maduro chega ao final do mandato dele na Venezuela? Claro que os indicadores da Venezuela são muito piores do que os do Brasil. Mas tem um aluno aqui, eu queria ver o nome dele, que fez uma pergunta muito específica. Como representante do PT, ele queria saber se é verdade que o PT, assim como outros países da América Latina, são regidos pelo Foro de São Paulo, e se isso não é inconstitucional. Então, estou juntando todas essas coisas, porque assim o senhor pode analisá-las de forma ampla, e é uma pergunta bastante objetiva. O Fórum de São Paulo, que eu saiba, é apenas uma reunião de partidos políticos que trocam ideias a respeito de objetivos. Então, achar que o Fórum de São Paulo não poderia estar existindo seria, isto sim, contra a Constituição, que assegura, pelo menos a Constituição brasileira, como de muitos países, que assegura a liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de... aqui nós estamos nos reunindo para trocar ideias a respeito dos mais diversos assuntos e então acho que não, de maneira alguma o Fórum de São Paulo faz com que a condução da vida política, econômica brasileira tem a ver com o que ali pode ser considerado uma troca de ideias a respeito de diretrizes de políticas econômicas e sociais. E todos aqui sabem, por exemplo, que o Brasil se constituiu ao longo destes anos do governo do Partido dos Trabalhadores em muitos aspectos como exemplo para políticas econômicas e sociais que também se desenvolveram em países da América Latina,
da África e de outros países, até a prefeitura municipal de Nova York adotou programas que guardam relação com os programas sociais brasileiros. Então, acho que não faz sentido perguntar se as reuniões do Foro Social seriam contrárias à Constituição do nosso país ou de qualquer outro. Permita, prezado Gustavo, fazer aqui algumas observações sobre sim, acredito que a Argentina e a Venezuela têm tido problemas muito fortes e que colocam em dificuldade até a preservação dos governos da Cristina Kirchner e do presidente Maduro, mas como você qualificou a Bolívia como um exemplo de algo que não está andando bem, mas há que considerar que a Bolívia tem tido taxas de crescimento econômico positivos, das mais altas, e o presidente Evo Morales foi reeleito agora com uma proporção de votos muito significativa. Então, acho que houve um exagero na sua qualificação. Permita aqui, pelo menos, dizer isso, porque acho que há muito ali que tem sido reconhecido pela população, pela maioria da população boliviana, como algo positivo. Pode haver, sim, falhas de procedimentos e diretrizes, mas eu acho que é preciso se qualificar bem. Eu acho que é da maior importância que possam o povo argentino, o povo da Venezuela, conseguir modificar os procedimentos que ali tem havido. Se algo, eu não tenho nenhuma simpatia pela forma segundo a qual o governo Maduro tem colocado líderes da oposição na prisão, assim como acho que, se for verdade que, mas isso não se sabe, que aquele promotor o promotor Nisman na Argentina, que estava levando adiante o propósito de desvendar o que aconteceu com o episódio ali em que pessoas do Irã teriam sido responsáveis pelo atentado contra a embaixada de Israel ali, que, se for verdade que ele teria sido assassinado por qualquer pessoa ligada ao governo da Argentina, obviamente isto é extremamente grave, mas eu acho que o povo argentino, as instituições argentinas terão os meios para realizar o desvendar completo deste episódio. Como oferecer um programa de criação de um fundo administrado pelo governo para distribuição igualitária, quando o próprio governo vem passando por uma série de investigações de corrupção? Bom, a pergunta, claro, muito mais genérica do que parece. Acho que a pergunta traduz um anseio que é de todos nós sobre a qualidade do governo, sobre o tamanho do governo, sobre a capacidade deste governo em especial de administrar problemas econômicos complexos. Na minha fala anterior, eu chamei atenção para o fato de que no governo Dilma houve uma guinada na direção de mais Estado, na direção do modelo antigo de desenvolvimento inflacionista
protecionista e que isso deu errado. Eu acho que deu errado da forma mais flagrante e mais pertinente, talvez, a essa pergunta, na Petrobras. Como todos estamos vendo sangrar pelos noticiários todo dia, de hora em hora. E o que é mais impressionante é que, se é difícil administrar genericamente um fundo, para fazer o bem, deveria ser mais fácil administrar uma empresa listada na Bolsa de Nova York, organizada, enfim, como é a Petrobras. E como é que foi acontecer que, depois de alguns anos, a empresa foi destruída? Como é que se destruiu 250 bilhões de dólares de valor na empresa durante esse tempo? O que aconteceu? E aí não é só roubalheira, tá? Talvez mais caro tenha sido a incompetência, ou a ideia errada de como uma empresa deve ser administrada, estatal. Em particular, e aqui o desafio é mais complexo, porque é uma empresa de economia mista, com acionistas minoritários privados, no conceito votante. Na verdade, sobre o capital total, o Estado brasileiro tem pouco mais de 1/3 do capital da Petrobras, 2/3 é privada, já é uma empresa privatizada, mas nas ações votantes o governo tem controle. Tem um processo de governança absolutamente rígido que transforma a empresa numa empresa estatal, como se não houvesse minoritários. E, a partir daí, o governo empreende ações para a empresa que são um rosário de tragédias e de erros, resultando numa perda patrimonial da empresa que não tem paralelo na história do Brasil. Nunca aconteceu nada deste tamanho, um prejuízo deste tamanho. Eu posso compreender, por exemplo, a crítica à privatização da Companhia do Vale do Rio Doce, porque muitos acham que aquilo era uma coisa tão contra as suas convicções que as pessoas acham que aquilo foi um crime, mas não era. Não teve nada de crime, foi uma decisão legítima de um governo democrático dentro do seu mandato que fez e não causou prejuízo a absolutamente ninguém. Agora, da mesma forma, o governo legitimamente eleito adota uma nova política para a Petrobras e ocasiona para todos nós uma perda de 250 bilhões de dólares. Quem é o responsável? Okay? Eu fico perguntando quem é o responsável. Há muitos anos, o senador aqui é testemunha, porque desde a primeira audiência pública ali do PAI, passando por várias outras sobre o problema da inflação, nós, encarregados da estabilização, sempre éramos cobrados pelas coisas que era preciso fazer para estabilizar o país e botar a ordem na casa. E CPIs, inclusive, eu sentei talvez umas 10 CPIs, e eu nunca vi uma CPI da inflação. E aí a história é o seguinte, porque quem é o responsável? Tem aqui uma delicadeza da democracia, que é saber quem é o responsável, a pessoa que responde pelas coisas. No sistema democrático maduro, o Banco Central tem um presidente que deve responder pela inflação. No Brasil nunca teve essa história, a inflação não foi causada por ninguém. Tentem pensar em alguém responsável pela inflação. E depois mandem para o gabinete do senador aqui, para ele pedir uma CPI para chamar essas pessoas para irem ao Congresso Nacional e responder pela inflação. A inflação foi sempre um mal impessoal, da qual os políticos que a produziam eram capazes de se afastar, porque diziam que não, eu sou contra as políticas de estabilização, de austeridade ortodoxa, neoliberal e essas coisas, mas não basta ser contra a estabilização, é uma maneira de ser inflacionista sem adotar a camisa da inflação e se identificar com portanto, assumir responsabilidade. Não é isso? Pois bem, a questão da responsabilidade é fundamental na democracia.
e tendo participado do serviço público no executivo, não apenas em audiências públicas, mas também tendo sido processado por Ministério Público, e, enfim, eu tive muitas ações contra mim, que ganhei todas, diga-se de passagem. Agora, estou ansioso por ver definidas as responsabilidades. E agora, para pensar no dia 15, vamos ter clareza de que durante vários anos em que essas coisas aconteceram na Petrobras, quem estava presidindo o Conselho de Administração da Petrobras era o presidente da República. Não é isso? Quem é o responsável? Vamos pensar nisso com calma e resolver bem o que fazer no dia 15. Eu preciso deixar muito claro que a principal responsável pela determinação de tudo que está sendo descoberto pela Operação Lava Jato e das formas de corrupção que se iniciaram há muitos anos no âmbito da Petrobras e de outras empresas, quem foi responsável por descobrir isso foi a presidenta Dilma Rousseff, que tem sido extremamente rigorosa em não aceitar de forma alguma que possam pessoas estarem usufruindo de forma ilícita quando tiverem responsabilidade sobre qualquer área da administração pública ou de administração de empresa estatal. De maneira que eu tenho a convicção de que a presidenta Dilma Rousseff, de maneira alguma, é conivente com atos de enriquecimento ilícito de quem quer que seja, e há muitas pessoas, inclusive da Operação Lava Jato, que agora terão que responder e que estão em muitos partidos. E nós vamos ter que aguardar a maneira como a justiça e cada uma das pessoas denunciadas terão que responder, e a presidenta Dilma tem sido muito afirmativa em sempre dizer que ela, de maneira alguma, está de acordo com qualquer mal feito, com qualquer desvio de procedimento, e ela tem tomado as providências necessárias para que haja total modificação de procedimento, seja na Petrobras ou em qualquer outra empresa do setor público brasileiro.